A A paz, paz do do Senhor, Senhor, juventude. juventude. E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma lição da nossa CBD, lição de número 11, Livramento e Ação de Graças. Glória a Deus por essa revista. Está acabando a nossa revistinha, encorajamento, instrução e conselho. Na lição de hoje, vamos estudar o Salmo 116. É verdade, né? A revista já está acabando, já passa rapidinho, né? Rapidinho. Rapidinho. Então a gente tem que aproveitar mesmo, juventude, a escola dominical. É muito importante, né, para o nosso crescimento espiritual. A gente sempre vai falar isso aqui, para ficar bem no coração de vocês, bem frisado no coração de vocês, que nós precisamos acompanhar a escola dominical. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus. E a escola dominical é essa ferramenta maravilhosa que nós temos, né? Eu sempre assisti a escola dominical, desde criança, assim, eu aprendi. E para mim sempre foi maravilhoso aprender a palavra aqui na escola, né, de uma forma tão graciosa, de uma forma tão tranquila, né? E agora a gente tem essa liberdade de assistirmos online, né, em casa. Você que é da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, você já conhece como é a nossa escola dominical online, então aproveite esse tempo. Procure separar esse tempo sempre, né, todos os domingos, às 9 horas da manhã. Procure estar preparado com a sua revista, com a sua Bíblia em mãos. Senta aí no sofá, já começa a fazer um alongamento aí, porque às vezes a gente acorda e tal, ainda um pouquinho disperso, mas faz aí o seu alongamento, estica aí os músculos aí, porque nós vamos começar a nossa aula. Começamos. A nossa nova aventura, e que vocês estejam aí com a adrenalina em alta, coração pegando fogo, para ouvirmos a palavra de Deus. Amém? Amém? Vamos orar. Então vamos. Você ora então, amor? Oremos então para darmos início à nossa aula. Pai Santo, graças te damos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Senhor, o único verdadeiro Deus, que nos ouve, Senhor, que nos atende, Senhor, que está conosco a todo o tempo. Obrigada por esse tempo que o Senhor reservou, separou para nós aqui essa manhã, que a Sua palavra, Senhor, possa ficar gravada nos nossos corações, pelo Teu Espírito Santo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, juventude. Vocês pensaram que não ia ter vídeo, né? Mas nós vamos, como sempre, né, passar um vídeo para vocês. Então assistam esse vídeo. O gigante que quase matou Davi. Todos conhecem a história de como Davi derrotou Golias, o gigante que desafiou Israel em nome dos filisteus. Mas nem todos sabem que tempos depois foi a vez de Davi quase ser morto por outro gigante. Esse gigante se chamava Isbi-Benob e a Bíblia o descreve como descendente de um povo de grande estatura. Parece que ele era um guerreiro muito habilidoso que usava uma armadura nova e empunhava uma lança de bronze que pesava mais de 3 quilos. Uma curiosidade interessante é que a ponta da lança de Golias pesava 2 vezes mais que isso. A Bíblia não explica exatamente quando ocorreu o embate entre Davi e Isbi-Benob, mas a maioria dos estudiosos concorda que naquele tempo o rei Davi já era um homem mais envelhecido. O texto bíblico diz que naquela batalha Davi já estava muito cansado quando Isbi-Benob o atacou. Porém, Abissai, o sobrinho de Davi, que também era um dos seus guerreiros valentes, socorreu Davi e matou o gigante. E depois desse susto, os guerreiros de Davi prometeram que nunca mais o rei de Israel sairia com eles à guerra. Glória a Deus, juventude. Agora nossa adrenalina já está mais alta aí, né? Então, nós colocamos esse vídeo, né? Nós vamos falar um pouquinho durante a aula sobre esse vídeo, né? Como nós ouvimos aí, né? Talvez
Muitas pessoas pensam que Davi só enfrentou o gigante, mas Davi teve muitos outros obstáculos na vida dele, muitas outras pessoas que tentaram matar Davi, que tentaram ceifar a vida de Davi. E nós aí trouxemos essa história. Eu espero que vocês entendam que na vida muitas vezes vão surgir, né, gigantes, vão surgir problemas diante de um perigo, né, que surge para nós, né, assim, nós estaremos muitas vezes sob perigo de vida, sob perigo, né, de sermos atacados, sob perigos, né, que podem vir sobre nós. E aí é isso que nossa lição vai trazer, do livramento, né, e da ação de graça, né, de como Deus cuida de nós, como Deus nos livra. Nos protege também, né? Essa lição vai falar exatamente sobre isso, sobre o cuidado e a proteção de Deus, né, para com aqueles que são dependentes do Senhor. E se você quiser colocar aí no chat, alguma experiência sua de livramento, né, eu tenho muitas, né, experiências de livramento, né? Deus já me livrou de muitas coisas, né, assim, de acidentes de jovens. Deus já me livrou muito de acidente, né? Daquele acidente assim no trânsito que a gente fala assim, meu Deus, se Deus não tivesse colocado a mão, talvez eu não estaria aqui. Deus então me livrou de outros acidentes também, de outros problemas também. Deus livrou, Deus guardou, né? Me ajudou. E é por isso que eu estou aqui, né, pela guarda, pela proteção, pelo amor que Deus tem por mim. Sim, e nós temos também, né, no meio de vocês, recente, testemunho parecido com esse que o Fernando está falando, de livramento no trânsito, de Deus ter livrado. Vão colocando aí no chat, que eu sei que vocês também têm história para contar. O seu testemunho vai edificar muito a nós, vai edificar a outras pessoas que estão assistindo a nossa escola dominical. Exatamente. Lembrando, né, juventude, rapidinho aqui, não esqueçam, de mandar o seu relatório individual, de compartilhar o vídeo. Não esqueçam de convidar as pessoas, né, para assistirem a nossa escola dominical, né, o link de toda a EBD, não só da nossa aula, mas de toda a EBD, né? Sejam aí evangelistas, né? Evangelizem com a nossa EBD, porque com certeza ela vai alcançar muitas vidas que precisam de Cristo. Sim. Amém? Vamos começar? Amém. Vamos começar. Leitura. A leitura, não. Vai, amor, fala. Caramba. Amor, fala o texto. Texto bíblico. Vamos então, agora, jovens, ouvir a leitura do nosso texto bíblico, o Salmo 116. Agora eu vou fazer um aquecimento. Vamos lá. Aleluia! Olá, bom dia, jovens! A paz do Senhor Jesus Cristo para vocês. Meu nome é Abraão e eu estou aqui hoje para fazer a leitura da Bíblia, da leitura da classe dos jovens. Hoje, lição 11. É Salmos 116, verso 1 ao 19, que diz assim: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Senhor, guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo.
Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltastes as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Deus abençoe, até a próxima. Tchau. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Privilégio, né, jovens, de cultivar a gratidão em nossa vida, né? O privilégio que o Senhor nos dá e o cuidado de Deus, né, com aqueles que dependem simplesmente do Senhor, com aqueles que dependem dele de uma maneira simples. O que é depender do Senhor, né? De uma maneira simples. Vamos pensar um pouco sobre isso. Aqueles que dependem do Senhor de uma maneira simples são aqueles que esperam pela bondade do Senhor. São aqueles que esperam pelo favor do Senhor, né? Que coisa maravilhosa, totalmente ali entregue, totalmente na dependência, aqueles que já fizeram o que estava ao alcance deles, não é que ficaram só esperando também, né? Já fizeram o que estava ao alcance deles, já tentaram aquilo que podia, mas agora entenderam que só resta a eles descansar no Senhor. E continuam confiando que, se não for o favor do Senhor, eles não têm solução para o problema, para o que for que eles estão passando. Então, descansa no Senhor, esperando o tempo determinado do Senhor para que todas as coisas aconteçam. Não o meu tempo, né? Mas o tempo que o Senhor separou para que todas as coisas aconteçam. Coisa gloriosa, né, jovens? É uma coisa tão simples como é simples servir ao Senhor, mas que às vezes é tão difícil para a gente, com a nossa natureza humana caída, conseguir, né, fazer isso. Mas esse Salmos começa falando exatamente sobre isso. Começa falando exatamente sobre o amor, né? O amor que Deus tem por nós e o amor que o salmista aqui expressa pelo Senhor. Glória a Deus. Ainda sobre aqui o começo desse salmo, né, os versos 1 e 2, nós ainda podemos observar, jovens, que o amor de Deus, ele é incondicional, né? Falando ainda sobre o amor de Deus, nós podemos dizer aqui, pensar um pouco sobre isso, que o amor de Deus é incondicional, não é como o nosso, né? O nosso amor é condicional. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, né? Na verdade, o nosso amor é uma resposta, né, a Deus, do amor dele por nós. Ele nos amou primeiro e nós respondemos ao amor dele. Deus não, Deus ele é amor. Ele não precisa que a gente ame para ele nos amar. A essência dele já é amor. Então é um amor incondicional, simplesmente isso. Não é como nós. Deus... É importante, né, Adriana, a gente pensar assim, né? Olha, a Adriana está falando aqui de amor, né? E a gente fica assim, nossa, que amor é esse incondicional? O que é isso, né? A gente não vai conseguir explicar, porque a gente, né, pelo pecado, o homem ele se afastou de Deus, né? Vocês conhecem bem isso, e por isso a gente tem essa dificuldade. Muitas vezes, né, a gente aprende lá que o amor não é egoísta, mas muitas vezes a gente tem, né, acaba amando, né, com certo egoísmo, né? A gente acaba amando, mas acaba até pecando quando a gente ama. Né? O amor de Deus ele não é assim como nós pensamos, né? Ele é um amor que traz essa diferença que é nos amar mesmo a gente não merecendo. A gente
entende um amor, né? Amar alguém, né? Por alguma coisa, né? Buscamos o amor, amar alguém ou receber o amor de alguém por alguma coisa. Deus nos ama sem nós nos darmos a Ele nada. Nós não podemos dar nada a Deus em troca. Muitas pessoas pensam assim: Deus me ama mais porque eu estou fazendo mais a vontade de Deus. Não, não é isso. As misericórdias de Deus é que nos ajudam, é o amor dele que nos ajuda. É claro, quando estamos fazendo a vontade, nós começamos a ter a comunhão com Deus, começamos a perceber e a sermos abençoados, porque estamos com os nossos corações abertos, estamos debaixo da vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus significa estar no caminho que Ele está nos direcionando. E aí as suas bênçãos, claro, vão vir sobre nossas vidas. A gente pôde perceber, na história que nós colocamos aqui no vídeo, é que Davi era um homem, que amava a Deus. E ele passou por muitas dificuldades, como eu disse antes, muitos perigos. Outros gigantes enfrentaram Davi. Mas, dessa vez, ele não estava, talvez, com aquela habilidade, com aquela destreza. E, por exemplo, quando ele enfrentou Golias, ele era muito jovem, ele estava ali, com o coração dele em chamas, igual de vocês, que está em chamas aí. Então, ele falou: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, derrotou Golias. Mas houve outros inimigos, houve outros problemas, houve outros riscos de vida. E nesse caso, o gigante vai para matar Davi. Então Deus usa Abissai, Deus usa uma pessoa, porque Davi invocava o nome de Deus de dia e de noite. Davi pedia proteção a Deus, nós podemos ver isso nos Salmos, de dia e de noite. Este Salmos é um salmo de agradecimento, ele é cantado até hoje, juventude. Ele é falado até hoje, aí nas sinagogas. Por que, juventude? Porque esse salmo nós conseguimos entender como Davi era grato a Deus pelo livramento. E ele entendia tudo isso, o coração de Davi estava aberto às coisas de Deus. Olha só, juventude, Deus envia Abissai para salvar Davi. Deus dá vitória a Abissai para que Davi fosse salvo daquele gigante. Deus, ele faz assim. Quando nós invocamos o nome de Deus, quando os cordéis de morte, os cordéis porque nos entrelaçam, nos enforcam, nos angustiam, aflição, tristeza, nos agora domínio. você imagine, quantas vezes Davi como rei, um rei que, quantas batalhas, não só físicas, mas espirituais Davi travou. Quantas vezes o inimigo quis destruir Davi, usando pessoas contra ele, usando inimigos mesmo, E Deus o livrou. E Davi, ele é revelado a ele através de um coração aberto, um coração que busca a Deus, um coração contrito, quebrantado na presença de Deus, um coração humilde. Deus mostra a ele o seu poder. Os olhos de Davi estavam abertos. Ele podia agradecer a Deus pelo livramento que tinha dado. Esse livramento que nós colocamos aqui é um dos livramentos que Deus deu a Davi. Deus livrou Davi de Saul. Deus livrou Davi de muitas vezes em guerra, porque Davi era um rei guerreiro, e durante toda a sua juventude, ele estava sempre em perigo, até quando era pastor, tinha lá o perigo. Passou por muitas crises, por muitas experiências de sofrimento, mas sempre buscando ao Senhor. Então, e havia episódios na vida de Davi que ele com certeza pensou: se o Senhor não me livrar, eu irei morrer. Se o Senhor não me guardar, eu irei morrer. Eu irei à sepultura. Então, essa angústia de morte, essa angústia que vinha sobre ele, ou Deus livra, ou acaba tudo para mim. Ou Deus livra, ou acaba tudo para mim. E aí, juventude, é importante a gente pensar.
como Deus é poderoso, como Deus livra os seus. Porque alguém poderia pensar, não, olha, esse gigante, com certeza, ele já sabia que Davi tinha derrotado Golias em tempos atrás. Ele já sabia que Davi, quando era jovem, tinha matado um gigante. Ele estava mais preparado. Ele estava mais consciente. Né? O Golias, quando ele vê Davi, ele vê um garoto. Davi já era um rei, já era um homem. Né? E ali, juventude, com aquele gigante poderoso na frente dele, que poderia matá-lo, poderia pegá-lo, né, no momento de fraqueza, com a guarda baixa, como a gente costuma dizer aí, juventude, né? Baixou a guarda, é a hora de receber o golpe. E com certeza o gigante falou, é a hora de eu dar o golpe. Mas Deus envia uma pessoa para salvar Davi. Às vezes, juventude, Deus já tem enviado pessoas para nos salvar, para trazer palavra de salvação para nossas vidas, palavra de direcionamento. Para quê? Para que a batalha espiritual que nós vivemos, né, muitas vezes uma batalha que começa na nossa mente, seja travada e a vitória seja dada a gente. Às vezes nós temos aí na escola dominical vários professores, vários pastores, que nós temos aqui à nossa disposição, ensinando a palavra ali, né, com fidelidade a ela, com amor à palavra. E nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos, porque se nós fecharmos os nossos ouvidos, pensa bem, usando mais uma vez o exemplo que nós demos, né, dentre outros exemplos que poderíamos dar aqui, que Abissai, né, fala com ele que vai derrotar o gigante. Pensa se ele é orgulhoso e diz assim, não, eu já derrotei Golias, esse aí eu vou derrotar. Mas Davi era um homem que estava segundo o coração de Deus. Né? Davi era um homem que entendia as coisas de Deus. Davi era um homem que entendia o momento de ouvir e de deixar que Deus agisse. Às vezes nós precisamos ouvir e deixar Deus agir. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, e nosso jeito quase sempre não é o jeito de Deus, não é a forma que Deus quer agir. Em um outro momento, Deus age, né, na vida de Davi, e com apenas uma pedra ele derrota um gigante. Nesse momento, Davi precisou não agir, né, recuar, ouvir, e deixar que um outro assim pudesse agir, para que ele pudesse ser salvo mais uma vez, pudesse ser livre, né, daquele atentado contra a vida dele, mais uma vez. Então, estejamos sempre atentos à voz de Deus. Estar atento à voz de Deus, muitas vezes nós precisamos nos calar, nós precisamos ouvir. Às vezes a gente quer falar muito. Às vezes a gente quer colocar muito o que nós queremos. A gente tem que aprender também a esperar no tempo do Senhor, né? Porque Deus, ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Provavelmente Davi, em muitos momentos ali, já estava exausto, já estava cansado, já queria, né, que tudo aquilo acabasse. Mas ele tinha a paciência de esperar no tempo do Senhor. Isso aí. Então, assim, naquele momento, ele precisava de ajuda. Ele não era, no momento... São duas situações, né? Na situação que ele está com Golias, ele vem ali, ninguém quer enfrentar Golias, ele se enche do Espírito Santo de Deus e ele enfrenta Golias. Nessa situação, e mesmo que ele estivesse ainda com o Espírito Santo de Deus, ele é conduzido, guiado por Deus para ouvir, né, Abissai, e então Abissai salvá-lo do gigante, né? E aí é importante a gente estar sempre atento, mais uma vez, à vontade de Deus. E mais importante também, né, que é invocar o nome do Senhor para que a nossa vida seja salva.
Nós vemos isso no que nós acabamos de ler. Nossa vida, ela muitas vezes corre risco. E esse termo de invocar, ele tem um peso muito grande, né? Porque o Salmo, ele trata de uma oração de súplica. Olha só, mais uma vez, colocando aqui juventude, para vocês entenderem que o que a gente está querendo passar para vocês é importante. Às vezes fazemos orações de petições. Pode fazer oração de petição, Adriana? Petição, pode. Pode fazer, ficou na dúvida? Não, Pode sim, a gente pode pedir, nós precisamos da misericórdia de Deus, nós precisamos. Oração, e nós temos orações de súplica, suplicar a Deus que nos ajude. Senhor, essa situação, o Senhor precisa agir, porque eu preciso desse livramento, eu preciso dessa cura, eu preciso dessa ajuda. É a nossa oração de súplica, suplicarmos a Deus que venha em nosso socorro, que venha para nos salvar. Davi, ele fala muito sobre isso, né? Ele fala nesse salmo, ele suplica a Deus, ele invoca a Deus que o salve, né? Que o ajude, que venha livrá-lo do mal, livrá-lo daquela perseguição, daquela morte iminente, né? A gente tem que pensar assim, né? Mas ele não tomou decisões precipitadas, não foi fazendo pela cabeça dele o tempo todo. Ele suplicou e esperou no Senhor, né? Isso aí. O tempo todo, com tudo que ele estava passando, exausto ali, já não aguentando mais, mas o salmista, o que ele fazia? Ele tinha por certo que no devido tempo o Senhor ia chegar. E ele descansou e creu. Que é, né, Adriana, o poderoso livramento que o Senhor nos dá. O livramento de Deus sobre a nossa vida, irmãos, ele é poderoso. Quantas pessoas, irmãos, estavam ali passando pela sombra da morte, doentes às vezes, né? Nesse Covid nós tivemos aí pessoas que passaram pela sombra da morte e Deus livrou. Pessoas, né, que nós sabemos que estavam doentes e Deus curou. Sim. Pessoas que passaram por perigos mesmos de vida, né, de assaltos, e Deus livrou. Esse é o poderoso livramento do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso que nós precisamos estar atentos à voz de Deus e a este livramento. Entendermos, eu fui livre deste mal. O Senhor me ajudou, o Senhor me guardou, o Senhor me livrou, né? O Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele vai apresentar um Deus riquíssimo em misericórdia. Então, vamos lá. Deus livrou no passado, livrou no Antigo Testamento, livrou também no Novo Testamento e hoje Ele também nos livra de tudo que possa vir sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, juventude, o Senhor esteja guardando vocês, esteja protegendo a vida de vocês. O Senhor tem livrado vocês também. Nos dias de hoje, tem nos livrado, nos dias de hoje, de todo mal que possa vir sobre a nossa vida. Então, Deus, Ele tem um grande amor por nós, né? Nós falamos isso, e além disso, Ele cuida muito de nós, até mesmo em momentos, irmãos, que nós não sabemos, em momentos que nós não entendemos, Deus tem nos guardados. Às vezes, irmãos, Deus nos guarda daquilo que a gente nem sabe que está sendo guardado. Mas o amor dele é tão grande por nós, o livramento dele é tão grande por nós, que ele nos livra de coisas que nós muitas vezes nem vamos saber que estamos sendo livrados, né? E de coisas também, juventude, que nós talvez vamos saber só daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, a gente vai ter um entendimento, né, de que Deus nos livrou de certas coisas. Aliás, eu tenho um entendimento hoje que Deus me livrou de muitas coisas na minha juventude, quando eu era adolescente. Às vezes não entendia, né? Às vezes a gente não entendia. Às vezes alguns livramentos, alguns caminhos que eu poderia ter tomado,
Mas Deus, o Espírito Santo falou no meu coração, falou, não tome esse caminho, não vá por esse lugar. Às vezes, nesse momento, é só obedecer, né? Você não tem entendimento, mas depois, quando o entendimento vem, aí você é remetido àquele momento e é muito gratificante, né, de ver o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. A vida, ela pertence a Deus, né? Nos versículos 8 e 11, acompanha na revista, o salmista ele afirma que o Senhor o livrou da morte. Versículo 8, veja que o belo jogo, né, de palavras, livrou os olhos das lágrimas e os pés da queda. Então, Deus não só nos livra, né? Às vezes a gente pode pensar, Deus então me livrou ali da morte de uma pessoa que poderia me assaltar, e aí ele me dá um tiro, me machucar. Mas Deus às vezes nos livra, irmãos, de decisões erradas que podemos tomar, aonde o nosso pé pode cair, pode tropeçar, e aonde as nossas decisões nos trarão muitas lágrimas, nos trarão muito choro. Deus, você deve pedir isso, jovem, que Deus te livre de decisões erradas. Deus te livre de você cair. Deus te livre de seu pé escorregar. Esses livramentos, irmãos, nos ajudam muito na nossa caminhada. Evitam muita dor, muito sofrimento. O nosso caminhar tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Nós devemos buscar a Deus em todo o tempo. Nós não devemos baixar a guarda. O gigante provavelmente achou, agora eu posso derrotar Davi, eu estou mais preparado, Davi já não é mais aquele jovem, Davi já não tem mais as habilidades que ele deveria ter, Davi já não é mais aquele homem. Mas quem estava com ele era o Espírito Santo de Deus. É o mesmo Espírito Santo que estava com ele quando ele era adolescente, jovem ali, e derrotou o gigante, Golias. Às vezes, o inimigo de nossas vidas, ele vai criar outras artimanhas. Às vezes, o inimigo de nossas vidas vai querer que nós estejamos desguarnecidos. Mas pedimos sempre a Deus que venha nos proteger e nos guardar. Por quê? Porque a nossa vida, ela pertence a Deus. Nós entregamos um dia a nossa vida ao Senhor. E não há nada que o inimigo faça, nenhum gigante que se levante contra nós, em nome de Jesus, possa derrubar você e possa me derrubar a Adriana, não possa derrubar essa juventude. Não há nenhum gigante, né? E a gente sabe, juventude, que vocês têm enfrentado muitos gigantes, né? Nesse mundo que tem surgido diante de nós, né? com tantas coisas que querem nos afastar de Deus, tantas ideias, tantas ideologias, tantos pensamentos contrários à vontade de Deus, que para nós é muito claro, mas para outras pessoas não é claro, né? não fazem parte da vida deles. E nós somos muitas vezes bombardeados por isso. Vocês são bombardeados. A internet está aí para bombardear vocês de muitas ideias. Mas permaneça firme na palavra de Deus. Permaneça firme na vontade de Deus. Porque Deus, ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. Que maravilha isso. O salmista fala que eleva os meus olhos, né? Aqui já é um outro salmo. Outro salmo, mas eleva para os olhos, de onde me virá o socorro, né? Para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem de um Deus todo-poderoso. O nosso socorro não vem de homens, o nosso socorro não vem de qualquer outro aparato ou defesa que o homem possa criar ou desenvolver nesta vida. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, jovens, a gente pediu para vocês colocarem aí no chat um exercício, né, que você possa fazer na sua memória aí, de um grande livramento. Eu sei que acho que alguém já deve ter colocado, mas se você quer fazer esse exercício, quer colocar no chat aí, ou talvez até lá no grupo dos jovens, né?
Coloque aí como Deus te livrou, conte seu testemunho, conte para nós o que Deus fez, né? Para que as pessoas sejam edificadas. A história de Davi está lá. Na Bíblia nós podemos, né, acompanhar aquela história maravilhosa, quanto Deus livrou aquele homem, né? Olha, e livrou, hein? Que foram muitas pelejas contra a vida de Davi, muita gente tentou contra a vida de Davi, muita gente, né, até pessoas da própria família. E Deus o livrou de todo o mal. Deus fez tudo para proteger Davi. E assim, como é bom a gente ler esse salmo e ver que Deus, quando você invoca a Deus, Ele responde. Ele é um Deus que responde, não é um Deus que fica em cima de uma montanha, né? Ou que fica ali, não ouve ali os seus servos. Não, Ele é um Deus que responde, que está pronto a nos ajudar, que está pronto a nos socorrer. Talvez, juventude, alguns de vocês estejam passando por uma situação muito difícil. E eu quero, nesta manhã, colocar algo para você muito importante. Deus é o seu Salvador. Através de Jesus Cristo, nós recebemos a nossa salvação. O plano que foi dado a nós, por Cristo Jesus, para nos salvar do pecado, das correntes que outrora nos prendiam, foi executado ali na cruz, e agora essas correntes já não nos prendem mais. E Cristo, Ele nos salvou, através de um plano de salvação, arquitetado pela Trindade. Nós agora podemos dizer que somos livres e protegidos pelo Senhor Jesus. E por isso nós devemos dar graças a Deus, né? Aí, assim, nós chegamos aqui na nossa lição, nosso tópico 3, ação de graças como expressão no culto. A gente costuma, assim, guardar muito mais lembranças ruins, né? Lembranças amargas, do que momentos felizes, do que lembranças felizes, né? Mas a Bíblia, ela nos ensina a sermos gratos. A gratidão, jovens, é uma virtude. Nós devemos guardar e expressar aquilo que é bom. A gente é inerente, né, do ser humano, assim, da nossa natureza, né, caída, a ingratidão, né? Então a gente remete sempre às coisas ruins, lembra mais do que é ruim. É difícil lembrar do que é bom e ser grato a Deus, mas a gratidão é uma virtude, e a gratidão, ela torna, assim, a nossa vida mais saudável. Nós devemos ser gratos a Deus. Nós somos muito prontos para pedir, né? Nós acordamos à madrugada, nós jejuamos, né, para pedir, mas para agradecer a gente não faz nada disso. Obrigada, Senhor, amém, quase, Senhor, tu sabes. E não deve ser assim. A gente deve ter um coração grato e a gente deve expressar essa gratidão ao nosso Deus. A gente deve oferecer, aqui na igreja a gente oferece o culto em gratidão a Deus, e a gente deve mesmo fazer isso, a gente deve dar testemunho, a gente deve compartilhar daquilo que Deus faz, porque isso nos alegra, isso faz bem, isso encoraja a igreja. Então, a gente precisa aprender, eu falo aprender, porque a gente não tem naturalmente um coração grato, mas nós precisamos aprender isso, aprender a sermos gratos ao Senhor. Nós podemos ver na Bíblia, saindo um pouquinho aqui dos Salmos, ali nos Evangelhos, que fala de quando Jesus curou, né, os 10 leprosos, né? Qual foi a diferença entre aqueles 10 leprosos? Né? A diferença singular ali entre eles. Foram 10 curados, 9 Apenas foram um. embora. Apenas um, né? 9 foram embora. Só um voltou. Os 9 que foram embora, eles levaram a bênção deles? Levaram a cura? Levaram, foram abençoados. Foram né? curados. Foram curados.
e foram embora, seguiram lá suas vidas, né? Jesus curou e eles foram, seguiram suas vidas. Mas eles não receberam além disso. E aquele que voltou, aquele coração grato que voltou para agradecer ao Senhor, além da cura, ele recebeu a salvação. Olha só, que coisa tremenda. Só um recebeu. Os 10 poderiam ter recebido? Poderiam. Mas por que só um? Porque só um foi grato. Né? Se nós pensarmos nisso, podemos trazer isso para a nossa vida. Porque será que nós sabemos ser gratos ao Senhor? Será que nós somos como esse que voltou? Ou será que nós só queremos receber? Me dá, me dá, me dá. Senhor, me dá. E Adriana, olha só, o versículo 12, né, vai trazer assim, diante do livramento, né, a pergunta, né, que o salmista faz: que darei ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito? Que você, agora que está tendo essa consciência, né, se você não tinha antes, de agradecimento, se você tem, você está aí agora agradecendo a Deus, né, nesse momento aí onde você está, agradeça a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Que darei ao Senhor? Aí o salmista ele vai responder: tomarei o cálice da salvação, pagarei meus votos e oferecerei sacrifícios de louvores e invocarei o nome do Senhor. Olha só, juventude. Ele fala assim: pagarei meus votos, ou seja, as minhas obrigações com Deus, as minhas, aquilo que eu estou fazendo, né, que não está de acordo com a vontade de Deus, eu deixo de lado, então passo a fazer a vontade de Deus. Tomarei o cálice da salvação. O que isso quer dizer? Eu vou pegar o cálice da salvação. Quer dizer que eu vou me deleitar na salvação, na proteção, na graça, no amor de Deus. Eu vou me alegrar com isso tudo. Eu vou estar feliz. Eu sou uma pessoa feliz porque o Senhor tem me livrado. E o que eu vou fazer? Oferecerei sacrifícios de louvores. Então, assim, nós adorar ao Senhor, né? Com louvores, sim, mas com a minha vida. A minha vida precisa ser uma adoração a Deus. As pessoas precisam ver Cristo em mim. As pessoas precisam ver Cristo em nós, né? Como marido e mulher, né? Como família. As pessoas precisam ver Cristo na juventude. Porque isso mostra como nós estamos adorando a Deus, como está sendo a nossa vida de gratidão a Deus, se nós estamos nos deleitando no cálice da salvação, né? Se nós estamos vivendo uma vida feliz e grata a Deus por tudo que Ele tem feito, porque nós não podemos dar nada a Deus. Então o salmista ele faz assim, ele vai lá e fala assim: o que eu posso fazer? Eu vou adorar a Deus, eu vou viver uma outra vida, eu vou buscar mais a Deus, eu vou estar mais na presença de Deus, eu vou amar mais a Deus, eu vou tirar aqueles pecados que estão caminhando comigo, que muitas pessoas falam assim: eu estou orando para tirar um pecado da minha vida, estou orando para mudar a minha vida. Irmão, Deus te muda agora. Para com esse negócio: estou orando há muitos anos para Deus mudar a minha vida. Não, vamos tomar vergonha, vamos aprender, vamos ser humildes no nosso coração e vamos mudar a nossa vida. Para quê? Para que Cristo seja visto em mim. Todos nós precisamos de tomar uma decisão muito séria na nossa vida e não vivermos o superficial. O salmista está falando de profundidade. Eu vou oferecer sacrifícios de louvor, vou oferecer mais a Deus. Eu vou buscar ser mais íntimo de Deus. Eu vou buscar me santificar mais. Eu vou buscar mais de Deus, né? Que a nossa gratidão ela seja um culto público, né? Sim. Ela esteja ali, as pessoas vejam a nós um culto em tempo integral, né? O tempo inteiro, a minha vida cultuando a Deus.
A nossa gratidão, ela deve se tornar pública, né? Isso. É disso que nós estamos falando. Nós precisamos compartilhar aquilo que Deus faz, e não só ir lá, Senhor, muito obrigada, você e Deus, lá na sua intimidade do seu quarto, está agradecendo, tá. Mas é importante também a gente ter esse entendimento de que a gratidão, ela precisa ser compartilhada, para edificar outras vidas, né? Para encorajar, né? Outras pessoas, para testificar mesmo, testemunhar do amor de Deus, da ação de Deus, do poder de Deus nas nossas vidas. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, né, da importância. O final desse salmo fala: pagarei. O verso 18, 19, pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Por quê? Porque Deus, ele é digno de toda a nossa gratidão. Assim, aí a juventude, né? Nós temos muitos jovens, né? Na nossa juventude, né? E às vezes alguém pode falar assim, mas irmão, eu nunca corri um risco de vida. Que eu me lembro, nunca um gigante tentou me matar, tentou jogar uma lança em mim, né? Eu não tenho uma vida como Davi, eu não fui um rei guerreiro. Talvez algum jovem faça alguma colocação desse tipo, mas a nossa revista ela traz algo muito interessante. Você pode perguntar: o que eu vou agradecer a Deus? A nossa revista vai trazer, por bênçãos, né? Cura de enfermidade, não só sua, mas de parentes. Você já agradeceu por Deus ter curado você? Você já agradeceu por isso? Ou Deus ter curado um parente seu? Você já agradeceu, né? Por Deus ter te livrado, ter livrado algum parente seu da morte? Talvez você não, mas algum parente que Deus tenha livrado. Você já agradeceu pela bênção da salvação, por conhecermos a Deus? Há muitas pessoas que não conhecem a Deus. Que não nos faltam são motivos. Né? São muitas, assim, você já agradeceu a Deus, né, pelo batismo com o Espírito Santo? Nós sabemos que muitos jovens foram batizados com o Espírito Santo. Você já agradeceu a Deus? Você já agradeceu a Deus por Deus ter te dado uma família? Você já agradeceu a Deus por Deus ter te dado uma igreja que se preocupa com a juventude, né? E tudo que nós fazemos ali, a liderança da igreja, né? A liderança dos jovens, né? Que é uma liderança abençoada, uma liderança que admiramos muito, né? Que Deus ali tem abençoado eles para trazer a palavra, para trazer o direcionamento, para trazer a comunhão, para trazer, levar vocês para o caminho em que Deus quer. Você já agradeceu? Então, assim, pela vitória que Deus te dá todos os dias, você deve agradecer. Nós sabemos que Deus tem já mostrado ministérios a muitos jovens. Você já agradeceu por isso? Você já agradeceu por você ter tido experiências, pelas vidas que são salvas no evangelismo, pelas vidas que estão entrando na nossa igreja? Você já agradeceu por isso? Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito. Não, como disse Adriano, não falta, né? A gratidão, ela é um ato de humildade. A gratidão é um exercício para com Deus, horizontal, é um exercício vertical para com Deus e horizontal para com o próximo. Então, as pessoas, quando nos veem que nós somos pessoas gratas, que nós temos um coração grato a Deus, elas também passam também a ser gratas a Deus por tudo. Elas pegam o nosso exemplo e passam a fazer a mesma coisa. A gratidão, irmãos, é algo maravilhoso. Agradecer a Deus por tudo que Ele faz, por toda a proteção e livramento, nos dá uma nova visão, né? Um novo olhar sobre tudo, sobre todas as coisas. A gente não olha mais as coisas, né, vendo por acaso. A gente não olha mais as coisas, Adriana, pensando, foi mais ou menos dessa forma. Não, a gente olha com uma visão espiritual. Deus livra, Deus guarda, Deus protege e Deus me ama.
Amém? Amém, glória Então a Deus. nós vamos Vamos encerrar. vigiar, né? Também, né? Vamos vigiar, porque nós somos tendenciosos, né, a reclamar, a murmurar, né? Então vamos vigiar e vamos agradecer, vamos focar naquilo que nos dá motivo para agradecer, né, a Deus. Tantas coisas, como o Fernando citou aqui, né? E tantas outras coisas que vocês devem ter lembrados aí. Então, que nós possamos ter um coração grato e não perdermos a oportunidade de glorificar a Deus, né? Desse privilégio que nós temos de ter um Deus tão maravilhoso, né? E de ser grato a Ele por todas as coisas. Vamos começar a olhar o copo meio cheio. Vocês conhecem aquela história, né? Eu acho, do copo pela metade de água. Está meio cheio ou meio vazio? Tem pessoas que vêem sempre o copo meio vazio. Vamos começar a ver, não, está no meio. Então, meio cheio. Vamos focar, né, em outras coisas, focar naquilo que é bom, focar na gratidão a Deus. É isso, né? Aí, porque você falou tudo, né, Adriana? Coração ingrato é um coração que reclama. Coração ingrato é um coração que só sabe murmurar. Quando a gente é grato, essas coisas mudam, irmãos. A gente para de reclamar, a gente para de pecar, né? Diminui, pelo menos. É um termômetro, né? Porque eu estou reclamando demais. O que está acontecendo? Se nós não estamos reconhecendo os livramentos de Deus na nossa vida, não estamos entendendo o que Deus tem feito na nossa vida. Reclamação é uma outra coisa. É claro que pode surgir algumas vezes, né? Mas a gente tem que sair dessas coisas, jogar essas reclamações para fora da nossa vida e sermos gratos a Deus. Deus livra o tempo todo, irmãos. Deus é bom o tempo todo. Deus está nos ajudando o tempo todo. Até quando a gente passa por peleja, Deus está nos ajudando. Pensa em Davi, nas pelejas que ele passou, e como Deus abençoou, e como ele é lembrado hoje. História magnífica de Davi, né? Que salmo maravilhoso. Esses salmos que nós estamos estudando são maravilhosos, mostra como Deus agia na vida de Davi, mas era um homem grato. Não era um homem ingrato, não. Nós não podemos ser ingratos diante de Deus, não. Amém? Agradeço a vocês que ficaram até o final da aula. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém. Que Deus possa dar intimidade, né? Vocês possam ter intimidade com o Senhor. Experiências novas com Deus, experiências individuais. Que o Senhor possa falar com vocês todos os dias. Que vocês possam ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Que também quero separar esse tempo final agora para que possamos ofertar a casa do Senhor. Você já conhece, né? Pix, PicPay, as contas da igreja. Fiquem à vontade, o culto à noite, né? O culto à noite hoje é um culto que você precisa vir para adorar o Senhor, para dar louvores a Deus, adoração. Adore ao Senhor hoje com toda a sua força, com agradecimentos de verdade. Amém. Ali, o coração quebrantado na presença. Se entregue a Deus hoje. Seja um adorador. Seja uma pessoa que viva no Evangelho e que você reflita o rosto de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar para encerrar? Vamos. Senhor, nós te adoramos, te agradecemos por essa escola dominical, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo livramento que tem nos dado, pelo livramento que tem dado aos nossos jovens, por essa igreja maravilhosa, Pai, pelas nossas famílias. Te agradecemos pela IBD e o Senhor continue falando aos nossos corações, ó Pai, logo mais à noite no culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existir. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. Eu tenho falar, acende bilhões de estrelas brilhantes, planetas nascem com Deus ao soprar. Se as estrelas
te adoro.